Então, estava uma plataforma, né? Então, a lista, aquela que eu coloquei aquele dia tinha sumido, aquela outra, né? Aí eu fui selecionando. Mas eu não sei se eu selecionei os exercícios iguais os que já estavam. Mas não foi Iguais que estavam. Eu fui olhando assim rapidinho de novo, mas não sei. Então, são os mesmos, tá bom? Mas aí. Vamos cantar parabéns pro Pique. É bom. Vou cantar parabéns. Parabéns. Viva o Pique. Eu vou reclamar pra ele porque ela pediu nossa. Não, calma aí, gente. Tem intervalo. Pipe, você já tá agilizando? Aproveita aí, ó. Eu vou fingir que eu não vejo você mandando mensagem pedindo bolo, tá bom? Tem intervalo, ó. Daqui 50 minutos, né? A gente já tá pronto para comer bolo. Assim, nem tomei café hoje. Cara, se cada um colaborar com R$1 e o Pique só o resto, não tem que pronto, né? Cada um dá R$1 e o Pix completa, né? Pois é, mas É engraçado que aqui no Mato Grosso as pessoas pedem pro aniversariante, né? sim. Mas eu venho de uma realidade de que o aniversariante ganha o bolo. Percebo que tudo isso é assim. Tu já tá ficando velho, ainda tem que dar um bolo pros outros, né? Não, você vai parar um churrasco lá, tá? Você paga carne, cerveja, tudo, dá E daí nós vamos dá lá. um banho, dá um cachorro. Tipo, aí nós vamos lá. Como assim, gente? Tá, pessoal. Então, esse aqui é o capítulo 6. Ele é um capítulo bem rápido, né? Poucas informações novas, acho que só a regra Jung, que é mesmo nova, mas não tem muito. Então, o enigma do benzeno e da ressonância, né? Então, o termo aromático está sempre vinculado ao benzeno, né? Então, a ter benzeno, mas antes tinha-se essa percepção por substâncias que tinham um aroma, né, agradável, né? Então, aromático, um aroma agradável. O benzeno ele foi uma molécula muito enigmática, não conseguiam, né, determinar uma estrutura para ele, e essas aqui foram algumas das estruturas tentadas para explicar por que o benzeno ele era tão estável. Porque, veja, a ideia de você ter ligações π é que essas ligações π vão dar muita facilidade para essa molécula reagir, muita reatividade. E no caso do benzeno, não era assim. Ele era muito estável. Então, tentaram propor várias estruturas, né, para tentar identificar por que ele era tão estável. Essa aqui eu acho bem incrível, né? O que será que eles imaginavam que tinha aqui no meio? Porque olha quantas ligações. 6 ligações. Não sei o que ele imaginava que tinha aqui no meio. Ou pode ser que a gente esteja olhando da perspectiva errada. Só pode ser um cubo, mas não ia ser um cubo. Eu acho que seja uma pirâmide. Tem, ó, cada um desses lados, entendeu? São um carbono aqui, um carbono aqui. Não, mas esse carbono ia ficar sempre fazendo assim. Parece ser um cubo, professor. Mas se fosse um cubo, ia ter muito mais carbono. Então, essas foram as tentativas que fracassaram, né? E aí, a tentativa que foi adiante foi de Kekulé. Lembram do Kekulé? Kekulé é aquele lá das 4 ligações, e que o carbono faz ligação simples, dupla, tripla, aquele das propriedades. Uma dúvida. Isso tudo, então, é uma posição ou eles provaram? Não. Tentavam. É porque isso daqui, ó, 1829.
né? Não, aqui não tem. 1865, 1829 foi quando ele nasceu. Tinha ressonância magnética. Tá? Então, eles tentavam explicar com teorias e mais teorias, né? E aí eles propunham algumas estruturas, né, que poderiam representar. Eram teorias. Hoje, com ressonância, imagem, enfim, nós temos sim isso daqui. Tem um composto, até eu acho que já caiu no Enem, uma imagenzinha de como seria, é um composto que ele tem quatro anéis benzênicos, eles todos unidos, e é muito semelhante com isso daqui. Então, o Kekulé tem um mérito muito grande, porque com pouco conhecimento e com poucos recursos da época, ele conseguiu chegar numa coisa que é muito parecida com o que nós temos. Tinha uma pessoa assim no. Que é tipo um borrãozinho. Tinha assim? Tinha algo assim do Beto Carreiro. É uma questão que ela tem tipo um borrãozinho. E nesse borrãozinho, você consegue ver essas estruturas assim, ó, vários hexágonos, né? Um do ladinho do outro. Então, o Kekulé tem muito mérito, porque lá em 1885, com aquela tecnologia que eles tinham lá, ele conseguiu chegar numa coisa muito próxima. Então, ele chegou nessa estrutura, mas ele errou. Ele errou porque ele falava que essa forma do benzeno, ela ficava em equilíbrio dinâmico com essa outra. Ó. Então, eu tinha sempre uma quantidade em equilíbrio das duas espécies, certo? Ele errou porque no equilíbrio você consegue determinar a concentração de um e a concentração do outro. E, na verdade, isso aqui é uma única molécula. Mas está vendo que, em termos de estrutura, ele acertou bem mais do que os outros, né? Então, ele foi bem longe, só que ele imaginava que existiam duas estruturas, para quando eu tenho um benzeno, eu tenho duas estruturas. E elas ficariam em equilíbrio. A estrutura do benzeno deveria ser assim. Por que deveria ser assim? Pessoal, a ligação dupla, ela é uma ligação mais curta do que a ligação simples. Então, a estrutura do benzeno, esses átomos, quando eles fazem ligações duplas, eles deveriam estar mais próximos. Mas não é assim. Por quê? Porque aí descobriram o fenômeno da ressonância, que é quando essas ligações duplas, elas ficam o tempo todo trocando de lugar. Então, essa deveria ser a carinha do benzeno, com ligações simples, mais longas do que as ligações pi. Mas, por conta da ressonância, tá? Ele não é assim, né? Também, o benzeno deveria ser uma substância muito reativa. Deveria ser muito reativa, por quê? Porque ele tem ligações pi. A ligação pi é uma ligação mais fácil de quebrar. Então, é mais fácil de reagir quando tem uma ligação pi. Um alceno reage antes de um alcano. Um alcino reage antes do que um alceno. Por quê? Por causa do número das ligações pi. Reagir a formar novas ligações, formar novos elementos. Novos elementos, não, perdão. Novas moléculas. Novos elementos seria uma transmutação. Então, se ele tiver aqui, ele vai ser claro também? Não. O benzeno deveria ser muito reativo pelo número de ligações pi. Quando um composto tem ligações pi, ele é mais reativo do que um que não tem. Mas ele não é, ele deveria, quer dizer que ele não é muito reativo. São mais estáveis. Por que ele não é? Ele não é por causa da ressonância. Então, essa palavrinha ressonância, vocês vão ter que guardar ela. Ressonância é quando ressonância é quando muda. É um movimento, dessas ligações. Elas estão se alternando aí. Elas vão se alternando. Essas ligações duplas, elas vão trocando, né? E
troca, depois destroca. Não existe. O que Kekulé imaginava é que existia em equilíbrio essa estrutura e essa. Ele imaginava que existiam essas duas moléculas, mas não, é uma molécula que vai se convertendo em outra, certo? Muito fácil de quebrar. É, muito reativa, muito fácil de sofrer uma transformação. Transformação não precisa ser necessariamente quebrar. Você vai ter que quebrar uma ligação para fazer outra, né? Até se for triplo, tem que quebrar. Tem que quebrar. Você vai ter que quebrar as ligações dos hidrogênios, né? Você não vai ter que expulsar hidrogênio para fazer esse triplo? Expulsar, né? Olha, eu lembro. Tá, então, a ressonância, né? Esses elétrons π, eles ficam se deslocando ao longo, né, da ligação sigma, que é aquilo ali das setinhas que eu sempre faço para você. Os elétrons que participam desse deslocamento, eles estão em orbitais p não ligantes de átomos com hibridização sp2. Então, calma aí. sp2, lembra que tem que ter uma ligação dupla, né? Então, esses elétrons π, eles são os elétrons que estão lá no orbital p. O elétron do orbital s é aquele que faz a ligação sigma. Esse não fica trocando de lugar, tá? E tudo ocorre como se os elétrons π formassem uma nuvem envolvendo as ligações sigmas. Então, olha, os elétrons que estão no orbital p são esses que podem ficar trocando. Lembra lá, sp2, aonde que eu tenho elétrons? Eu tenho elétrons no P, no S e P, certo? Então, eu tenho o orbital S, é aquele que forma a ligação sigma e é aquela que não vai ficar trocando. Os elétrons só do orbital P que eles conseguem. A força de suas ligações, a estabilidade se deve por causa da força das ligações de carbonos conectados por ligações mais fortes do que as simples. A ressonância ela justifica a distância entre dois átomos vizinhos na molécula. Então, é só pela ressonância que a gente consegue justificar por que a estrutura do benzeno não é assim. Os dois carbonos fazem ligação, estão fazendo ligação pi, por que eles não estão mais próximos? E aí, as formas, né, que a gente... Pessoal, vocês estão vendo essa seta e aquela seta que está ali? Sim, é diferente. Essa seta aqui, ela indica um equilíbrio, ou seja, eu tenho essa e tenho essa espécie. Essa daqui, ó, indica equivalência. E isso é igual a isso. Se também é igual a isso, né? Por que representa com a bolinha? Por causa da ressonância, né? Dessa movimento. Tá? Então, é bom porque quando a gente chegar em equilíbrio, quando é em reações inorgânicas, a gente coloca essa taxinha e coloca aquela, como se fosse a mesma coisa que indicar em equilíbrio. Mas não, aqui isso é equilíbrio, essa veia é certa. Aquilo é equivalência, é a mesma coisa, né? Tá. Aqui só está falando isso sobre a pertença aos domínios. Fórmulas harmônicas como são chamadas essas dali, né? São fórmulas que se equivalem, tá? E o resto já falei muitas vezes. Expansão do conceito de aromatidade. Só o benzeno é aromático? Pessoal, nem só o benzeno é aromático. Uai, o que vocês estão conversando com aí? Eu tô vendo minha nota de química no simulado. Foi horroroso. Simulado. Vai ser aquele 20%.
Eu nem respondi tudo. Eu também. Então, Dados de ciências humanas, eu deixei 30 questões. É. Só matemática e ciências. Eu também. Aí eu saía de Aí eu cheguei e chutei quase 15, já deixa paciente. eu não sei nenhum. Tipo, isso é grande para saber que eu não sei, entendeu? Tá, pessoal. Será que só o benzeno é aromático? Não, tem outros lá. Mas a gente está, né? Tem outros. Que eu quero trazer para vocês é a regra de não. Tem outros aromáticos. Como é que eu defino um aromático? Ó, um aromático, a regra de Hooker, ela tem essa fórmulazinha assim, ó, 4N mais 2 igual ao número de elétrons π. Esse número de elétrons π tem que ser um número inteiro. Se não der um número inteiro, quer dizer que a molécula ela não é aromática, tá? E aí, o que é esse N? É o número de elétrons π que você vai descobrir. Agora, esse número que você coloca aqui, ó, é o número de elétrons das duplas ligações, certo? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4N mais 2 é igual a 6. Esse 6 saiu da onde? Tá aqui, ó. O número de elétrons envolvidos na ligação π. Ué, como ele fala do telefone? Ué, O N que você vai encontrar é o valor que você vai encontrar. Se você encontrar o N igual a um número inteiro, a molécula é aromática. Esse caso aqui é o do benzeno, né? Então, o N é o que você vai calcular. O C você vai ter que ler na sua estrutura, certo? Aqui tem outros exemplos para vocês verem. Olha aqui. Como que é o nome dessa? Ciclo, buta, 1, 3, gelo. Oxe, gente, ó. Ciclo, but, ó, no carbono 1 e no carbono 3, ligação dupla, então chega no 1, 3, gelo. Então, ó, aqui quantos elétrons eu tenho envolvidos nas ligações? 4. Então, resolvendo, ó, passam 2 para lá, vai ficar 4 menos 2, 2. 2 dividido por 4, 0,5. Ou seja, não é aromático. O que você tem que tomar cuidado? Aqui ele tem, ó, um número de elétrons, não dá nem para enxergar, né? E valor de números inteiros. Então, ó, número de elétrons π. Se for 2, o número inteiro é 0. Se for 6 é 1. Se for 10 é 2. Então, se eu tenho lá 10, né, um ciclo deca, tetraeno, ele vai ser também aromático. Aqui, 14 vai dar um número inteiro. 14 elétrons π vão dar um número inteiro. 18 vão dar. Precisa decorar? Não. Só vocês lembrarem da regrinha. 4N mais 2 é igual ao número de elétrons π. E aqui tem vários compostos aromáticos com seus apelidos. Lembram lá? O benzeno, o naftaleno, lembra da naftalina? Aquela bolinha? Ó, naftaleno, antraceno. Isso aqui, se eu não me engano, ele é encontrado no cigarro. Sabia que no cigarro tem tanta coisa, né? Mas antraceno tá lá, fenilbenzeno ou bifenil, fenantreno. Agora eu estou na dúvida se é o antraceno ou é o fenantreno, que está no cigarro, mas é um deles. Metilbenzeno, que é o tolueno, o dimetilbenzeno, que daí é o xileno, né? Aqui, nesse caso, meta-xileno. Aqui tem o paraxileno e, ó, gente, vocês querem parar o aqui? Gente, xileno, cresol. Lembra lá, quando eu só tenho o OH ligado no benzeno é o fenol. Se eu tenho metil,
ligado nesse fenol, aí ele recebe um apelido de cresol. Então, esses aqui são os mais importantes, assim, que vão aparecer com apelidos para vocês, tá? Vai aparecer muito mais o apelido deles do que o nome sistemático, por herança. Compostos heterocíclicos podem ser aromáticos. É o caso do furano. Olha o que eu tenho aqui. O furano, ó, o oxigênio, ele tem esses dois elétrons, esses dois pares de elétrons, que servem para ele fazer ligação dativa. Lembra? Que ele pode fazer ligação dativa? Ele pode fazer mais duas ligações dativas. Se ele tiver num ciclo que tenha ligações pi, e olha, ele tem essa possibilidade, esses elétrons aqui, ó, esse par de elétrons não ligantes, pode vir para o ciclo. E aqui forma uma dupla, essa dupla vem para cá e forma um ciclo. Então, ó, na hora que eu tenho um ciclo, né, heterogêneo, né, um heterociclo, eu tenho que olhar se o heteroátomo tem par de elétrons não ligantes, porque esse par de elétrons não ligantes deve ser contado. Então, por exemplo, aqui, ó, o oxigênio tem dois pares, né? Mas eu só vou contar um. Dois pares, ó, ele tem 6 elétrons na última camada. 2 ele usa para fazer as ligações covalentes normais. Os outros 2 ficam disponíveis para ligações dativas. Na minha cabeça, esses dois que ele faz, vão completar os 8. É para completar os 8. Mas lembra que ele pode fazer ligação dativa, porque esses pares estão E disponíveis. esses pares são operativos. Ou para fazer ressonância com elétrons pi. Então, ó, pode aparecer aromáticos. E aí não ter lá um benzeno e ter um negócio, um heterociclo. Pode aparecer para vocês. Certo? Isso aí é uma lógica? Tem respirações? Você quer falar a lógica? Não. Heteroátomo. Heterocíclico. Eu não tenho feito outro. Heteroátomo. Ele é um heteroátomo. Que não é homogêneo, seria. Quando não tem. Quando entra, ó, pode ter oxigênio, pode ter nitrogênio, mas não pode ser entre carbonos. Ele não pode estar impedindo, né, os carbonos. Quando eu posso ter um ciclo com outros átomos, né, diferente de carbono e hidrogênio, e não ser heterogêneo, ser homogêneo. Mas quando ele está assim, ó, no meio, ó, está no meio de 2 carbonos, aí ele é chamado de heteroátomo e o ciclo se torna um heterociclo. Eu errei uma questão falando sobre isso. Então. Gente, ó, como é que eu faço o cálculo? Ó, eu vou pegar um par desses, pode pintar ali. Então, ó, 2, 4, 6. Tá vendo porque o ciclo furano, ele tem 6 elétrons? Eu não conto os 4 aqui, eu conto só 2, porque ele só vai poder pôr um deles no ciclo. Então, 2, 4, 6. E aí, aplicando lá a regra deles. Mas então, no caso, tá só com um par, né? Porque já tá usando 2 deles, ou não? O que ele está usando são 2 elétrons. Ele tem 6 no final. 2 ele usa para fazer as ligações covalentes normais. Esses 2 estão disponíveis para ligação dativa, ou então para fazer essa alternância, né? Causar ressonância na ligação pi. E daí só anda com um parzinho dele. Só usamos um par, tá? Aqui, olha o imidazol. O nitrogênio, olha que interessante aqui, ó. O nitrogênio ele também tem 5 elétrons na última camada, 3 ele usa para fazer as ligações normais e conseguir 8. Aí sobra um par de elétrons, certo? Esse um par de elétrons permite que ele faça ponte de hidrogênio, faça ligação dativa com outros elementos, tá? Olha o que eu tenho aqui. Esse par pode entrar aqui, porque aqui tem uma ligação simples, empurra essa ligação dupla para cá. E essa ligação dupla vem para cá.
Esse par aqui, ó, nunca vai participar. Pode ser que seria um sim ou não, né? Tipo, tem um sentido, não tem que ser um sim ou não. Um sim ou não, mas olha. Se a ligação dupla tiver nesse, ó, aqui eu tenho uma ligação dupla, certo? Vou pôr o par que vai participar aqui dentro. Veja, a ligação dupla está aqui. Tá, esse par entra aqui. Força essa ligação dupla, vir para cá. E essa ligação dupla é forçada a vir para cá. Então, como é que eu vou saber isso? Agora, não, você não vai, não precisa você saber disso, você só precisa ver que tem pares que não participam das ligações, ó. Tem pares de elétrons que não participam das ligações, que não podem causar Tem como é que vai ser? Tem que vai ser ligação? Mas lembra que ele colocou esse par para jogo? Se ele colocou esse par para jogo, ele está fazendo uma ligação da Mas ele não sobrou. Aqui não, esse daqui tem. Só que esse daqui consegue pôr o parzinho dele para jogo? Não, mas não, eu estou perguntando o seguinte: você está trazendo, eles têm dele para poder completar a camada com 8, né? E sobra 2 pares. Aí fez uma ligação nativa ali. Só que ele pegou os 2 elétrons, pegou um par, não tem como ligação nativa com um só? Não. Ele é o par. Ele precisa do par de elétrons. Por que só o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre podem fazer? Porque eles precisam do par. Os halogênios também podem fazer ligações ativas. Eles podem, porque eles sobram 3 pares de elétrons disponíveis. Agora, não dá para fazer com um. Entendeu? Um elétron só. Eu vou pôr um elétron só. Agora, olha o que acontece. Quando esse nitrogênio coloca os dele, ó, esse daqui colocou o dele para jogo, né? Quando esse daqui coloca para jogo, ó, aqui vai formar uma dupla. Essa dupla ligação, ó, ela volta para o nitrogênio. Estão vendo que está sempre essa volta para cá e não vai ficar os 2 ao mesmo tempo. Não, vai entrar. Quando esse daqui entra, o outro tem que sair, ó. Ah, tá. Quando esse daqui entra, o outro parzinho vai sair. Ah, sim, não entendi. Certo? Então é isso. Nunca vão ser os 2 nitrogênios. No caso do imidazol, você tem que analisar caso por caso. Tá? Mas assim, o que mais vai aparecer para vocês? Benzeno, furano e imidazol, que são os mais conhecidos. Não vão aparecer os diferentes. Tá? E aí, como que eu faço essa contagem? Ó, então, quantos que participam? Quantos elétrons que realmente participam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 N não vai dar igual a 6. O N vai dar 1. Tá? O ciclo pentadieno, ele é um ânion. O que é um ânion? É quando está faltando ligações, certo? Então, aqui no ciclo pentadieno está faltando uma ligação. Está sobrando elétron. Esse elétron, ele pode entrar aqui no jogo, certo? E aí eu vou ter 2, 4, 6. Sempre que tiver aqui ó, um negativo, quer dizer que ele ficou com... Lembra daquela separação que ele ficou com a parte do outro? Não é uma separação homolítica, é uma separação que ele ficou com os elétrons do outro. Então, ele está com o par de elétron da ligação que já existiu. Tá aqui com o par de elétron, esse par de elétron e esse par de elétron. Deu 6. Aqui estão só os pequenos. Lá nos exercícios tem ciclos maiores. Deixa eu ver aqui. Esses aqui estão todos para vocês fazerem e depois entregar esse exercício aqui. Ó. Essa questão aqui, ó. Das estruturas. Quantas delas representam entidades químicas aromáticas? Alguma é benzeno? Não. O que o aluno iniciante vai fazer? Marcar a letra A. Tá vendo que tem a resposta zero? Tá vendo que tem a resposta... Vocês antes dessa aula, né? Tá vendo que tem a resposta Eu antigo eu. zero. Você é antigo eu, né? Então, vamos olhar aqui, ó. 2
Só. Vai dar? Não. Não. Aqui, ó. 2, 4, 6. Esse que tá positivo, conta? Não. Não conta. Por quê? Porque esse aqui foi aquele que você. Vamos dizer que esse aqui foi aquele que separou e ficou com a dívida. Esse aqui foi aquele que ficou sem a dívida. Tá? Ficou sem o elétron. O elétron. Dívida seria o elétron. Ela Né? não sobrando ali, então. Aqui tá fazendo. Ele tem menos elétrons do que ele tinha quando fazia a ligação. Tá faltando elétron. Por isso que tá positivo. Sempre que é positivo é assim. Ó, 6, se o número total deu 6, quer dizer que o N vai dar um número inteiro. Aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Vamos fazer a conta. E esse 4 aí dentro do quê? Usando de ligação? Da fórmula. Da fórmula. Então, Fórmula que vai pegar. 4, N é igual a 8 dividido por 2. N é igual a 6 dividido por 4. Vai dar o número inteiro? Não precisa se esquentar. Ah, só um. E aqui, opa, Isso daí 2, 4, tá vendo o negativo? 6. Ah, Ó, o negativo eu conto 2. Lembra? Porque ele tem o elétron dele e mais o outro. O maisinho eu não conto, porque ele perdeu o elétron. Agora esse é da fórmula. Ó, essa daqui é a fórmula, certo? Quando tiver 6, 10, 14, lembra que eu mostrei uma tabelinha bem no comecinho? Então, ele fez 2, 4, 6 nesse triângulo aí. Olha que eu só quero ver. Ó, Eu só lembrando que essa conta é inteiro. passou? Faço 20. Tá aqui, ó. Aqui é universidade. Enzo, olha aqui, é Enzo, né? Ó, a tabelinha, ó, número de elétrons π. Vai dar números inteiros, 0, 6 vai dar 1, 10 vai dar 2, 14, sabe? Então, Isso é uma real, alguma coisa assim, não, né? não. É, 4, 4. É, 4 com 4 e 1 e 1. Vai. Então, tá, então aqui tem os exercícios, eu coloquei esses exercícios e outros, né? Depois vocês vão vir fazer de novo, né? Mas aí é bom que você já sabe. E aqui tá o resumo. Resumo bem tranquilo. Deixa eu ver que hora nós temos. Vocês querem fazer o intervalo antes? Pode ser. Mas aí, ó, são 15 minutos, daqui 15 minutos a gente volta. Devagar, mas Vocês estão querendo me... Das 30 a 50. viu? É 21 minutos. Não. É, não. Ó, começou a aula 8h50. 40. Ai, porque lá na escola. Professora. 40, 20. Mas, ó, no caso, você estaria... Que hora que começa o intervalo, então? 9h30. Então, vocês vão começar 20 minutos, então. 20 minutos, ó. Quando for 40. 9h48. Não, 38. 38. Nossa, eu tô preocupando pra vocês. Desculpa, gente. 9h38. Vocês voltam, tá bom? Só pra gente iniciar. Agora vamos embora. Tá bom? 9h38 acaba o intervalo.